Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Amém? A gente quer ter um tempo agora muito especial. A gente quer ter um tempo muito especial de repartir um pouco daquilo que Deus fez entre nós nesses dias. Amém? A gente quer contar um pouco para você aquilo que o Senhor fez e testemunhar dos feitos do Senhor. Amém? A palavra de Deus nos ensina a fazer isso, a testemunharmos, a contarmos aquilo que Deus faz. Isso nos edifica, isso nos fortalece. Amém? Muito bom. A gente está muito feliz, né? A gente quer convidar aqui o Jardel e a Débora. Cadê eles? Vem cá, Jardel e Débora. A gente quer contar um pouquinho, né? Eles foram muito marcados nesse final de semana. A gente crê que é um novo início sobre a vida deles, amém? Um resgate, né? Daquilo que o Senhor já fez, mas também marcos para o futuro, né? Vou passar a palavra. Eu falo primeiro, então. Bom dia, que a paz esteja com todos nós. Amém? Eu quero começar dizendo que, em qualquer circunstância da sua vida, foi o que eu fui ministrado lá, você nunca vai estar só. Amém? Quando a irmã que ministrava ia falando da gravidez, para a gente começar a relembrar, né, se a gente pudesse concentrar em um pensamento assim, pensar na barriga da mãe. E ela começou a falar de um modo que parece que estava contando a minha história ali. Que você foi rejeitado na barriga da sua mãe tentou te abortar. E foi contando que você nasceu quase morto, te reanimaram, te desprezaram. E eu chorei muito, porque eu estava lembrando. Mas a parte que eu mais chorei foi quando ela falou: mas Jesus estava com você em todo o tempo. Isso me tocou muito. Em outras ministrações também me tocaram muito. E eu sou muito grato a Deus. E em especial a irmã Hudson e a irmã Alice, que sempre estão nos apoiando aqui. Os nossos líderes também. O Sandro e a esposa, que eu não lembro o nome. A Ju, a Juliane. E aos pastores, né? A todos os irmãos que estão nos apoiando sempre. Nos dando uma mão amiga. E nunca desistindo da gente. Amém? Obrigado. Bom dia. Não tenho palavras para expressar o que eu senti naquele lugar. Confesso que eu cheguei ali dilacerada, sem expectativa de nada, quando o irmão disse assim: vamos criar expectativa, mas no meu coração eu não conseguia ter expectativa. Eu olhava para mim, para minha família, a gente só afundando. Eu disse: Senhor, tem misericórdia. Eu e meu esposo, nós sentamos antes de ir, falamos assim: essa é a última moeda. Essa é a última chance que a gente vai dar para nós. E o Senhor fez uma coisa tremenda, conforme cada tratamento, cada passo.
Ele foi preenchendo um vazio que estava dentro de mim. Me devolveu a alegria de viver. Ele me deu a alegria de adorar, de engrandecer, de olhar e ver as maravilhas que Ele fez, que a gente muitas vezes está cega, a gente não consegue, a gente está tão afundada pelo desespero que a gente não consegue olhar do nosso lado e ver a maravilha como Ele tem nos sustentado a cada dia. Ele tem enviado pessoas para nos ajudar, nossos líderes, o irmão Woody e sua esposa, eles são anjos na nossa vida, né? Eu agradeço a Deus e abençoo a vida de toda essa igreja pelo apoio. E quero dizer que de lá eu vim com um grande amigo, o Espírito Santo, o nosso companheiro, o nosso amigo. E eu quero dizer para você que está se sentindo, pensando que é o final de tudo. Nós temos um amigo, que ele só quer que a gente olhe para o alto e fale com ele, converse com ele, que ele está do nosso lado, pronto a nos escutar. Ele só quer que a gente abra a boca e converse como a gente conversa com o nosso amigo, com o nosso esposo, com o nosso irmão. Ele só quer que a gente converse com ele, tá? Ele só está esperando para estender a mão. Eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer, nós podemos agradecer ao Senhor, amém? Pelo que Ele faz, pelo que Ele fez e pelo que Ele sempre fará. A gente está muito feliz pela vida do Jardel e da Débora, pelo que Deus fez com eles, e Ele ainda vai fazer muito mais, amém? Amém. Quero chamar aqui o Felipe. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Eu sou o Felipe, pai da Lívia, esposo da Alice. Estou muito feliz que os meus pais estão aqui hoje. Uma bênção. Glória a Jesus. E entre as tantas ministrações que a gente teve, bastante impactantes ali nesse período que nós tivemos no retiro, uma marcou ainda mais o meu coração, que fala da liberação do perdão. A gente muitas vezes associa a liberação do perdão a perdoar alguém, outra pessoa, né? Mas a minha situação era me perdoar, porque às vezes a gente se julga muito incapaz, caindo nos mesmos pecados, nos mesmos truques do adversário. E a gente acha que não tem um merecimento, que a gente não pode acessar as coisas de Deus. Mas se a gente confessa os nossos pecados, a gente é justificado pelo Senhor. E a gente tem acesso. Então assim, o Senhor, né, cuidou desse ponto na minha vida. Hoje eu me sinto perdoado, justificado e pronto para seguir uma vida carregando a minha cruz, negando a si mesmo e com Jesus. Amém. Amém. Gente, deixa eu falar uma coisa. Amém, amém. Queridos, a Débora e o Felipe são irmãos. São amados do nosso coração. E eu percebi ali, quando a gente estava ali, que Deus fez algo também na família deles, né? Como irmãos. Eu teve uma hora ali que eu vi os dois abraçados, um orando pelo outro. E foi tão lindo. Porque Jesus é assim, né? Ele faz das gerações. Ele é um Deus de gerações. Vai, Felipe. Pega aí, Felipe. É uma alegria, um choro de alegria, amém? E Ele continuará fazendo na vida dos filhos de vocês, das filhas de vocês, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, gente. Tô fazendo igual os jovens, né? Tem uns jovens que gravam uns vídeos assim no celular, não é? Tô igual. A Débora tem algo também a compartilhar. Foi bem na mesma ministração ali da liberação do perdão. Muitas coisas que a gente vem carregando na nossa vida, que a gente vai levando a vida assim e coisas que às vezes estão ali, que vão fazendo mal pra gente. E acho que em Deus a gente tem que aprender assim
a superar, né, e entender, não guardar essas questões que Deus ele quer nos curar, né? Então a gente tem que liberar perdão para viver a plenitude de Deus em nós, né? Estar aberto para o que Deus quer fazer. Essas coisas elas acabam segurando a gente de fluir em Deus e de viver uma vida mais plena com Deus. Então, assim, foi libertador, assim, e também, assim, a gente sente, assim, aquela paz, aquele peso que foi tirado, assim. Então, e a gente também, até uma coisa que a gente comentou, assim, é que a gente não diz muito assim, ó, eu te amo. E às vezes a gente porque vai levando as coisas, assim, e são coisas simples, mas que fazem tanta diferença. A gente dizer um eu te amo, a gente se aproximar, né? Então, acho que Deus tocou muitas questões, assim, foi demais. Glória a Deus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Agora eu quero chamar uma adolescente aqui. Já tá aqui. Linda, Rebeca. Jesus falou com todos, né? A Rebeca tem algo a dizer também. Bom, eu primeiramente quero dizer que eu acho que eu nunca chorei tanto na vida. Mas, enfim, assim como o pessoal, a ministração que mais falou comigo foi a do perdão. Porque mesmo que os meus pais sempre me ensinaram que eu deveria perdoar as pessoas, me perdoar, eu achava que eu não precisava mais e que eu já tinha perdoado todo mundo. E a gente orou sobre o Espírito Santo trazer memória. E foi o que aconteceu. Tantas coisas que eu tinha atitudes e eu não entendi o porquê, reflexos que meu Deus, mas onde é que isso começou? E veio tudo pra mim de novo e eu fui chorando, eu acho que, meu Deus, eu chorei demais. E vendo aquilo, sabe, e eu pude liberar perdão sobre essas pessoas e sobre mim também, porque eu também não me perdoava. Eu sempre ouvi uma frase que quando você perdoa é como você abrir uma cela e descobrir que era você mesmo que estava preso. E hoje eu posso dizer que eu sou livre. Nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou, uma nova criação eu sou. O Richard é pai da Rebeca, gente. Foram pai e filha no retiro, né? Richard. Pastor do Ministério Zoe, né? Amém. Bom dia, graças e paz. Deus falou comigo novamente, né, a respeito de paternidade. E é interessante que o texto que foi utilizado na ministração é um texto que Deus ficou 2 anos falando comigo todos os dias. E aí eu tive num encontro de homens e Deus falou um pouco. Tem coisas que Deus cura na hora, tem coisas que Deus vai curando aos poucos, né? E aí o que Deus trouxe ao meu coração dessa vez, né? O que o Espírito Santo falou comigo foi que eu não estava deixando Deus ser meu pai. Eu era aquela pessoa que eu resolvia tudo. E eu não deixava Deus resolver as coisas para mim. E claro que eu chorei muito, entreguei tudo ao Senhor. E eu queria só deixar um versículo, que está em Jeremias 6, o 12, aliás, o 13, né? E o 14, ele fala assim, ó. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá ganância, e tanto o profeta quanto o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ele se repete em Jeremias 8:11 e em Ezequiel 13:10, esse mesmo texto. E que eu quero dizer que eu passei por vários lugares e sempre ouvindo palavra de paz quando não havia paz. Sacerdotes que curavam superficialmente a ferida do meu coração e diziam que havia paz quando não havia paz. E aqui não, aqui eu fui curado, né?
Quero agradecer a Deus, né, pela vida de cada um que se empenhou, né? Vocês são sacerdotes que curam a ferida do povo, né? Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Amém. Aleluia. Deixa eu só falar uma coisa. Para quem não conhece o Richard e a Rebeca, né? Eles são uma família. Nós temos aqui a Neia. Ah, foi amamentada, parecida. É a tia, gente. É igual praticamente. A Neia foi amamentar a Aurora. E eles tinham uma filha mais velha, né? Que está com Jesus. Com 17 anos, o Senhor recolheu ela, né? E é uma história que toca muito a gente. Mas principalmente o que mais nos toca é ver o que Deus está fazendo neles e através deles, né? O Senhor tem manifestado o seu amor. Eles têm aprendido a desfrutar de um lugar de paz, de refrigério, que numa circunstância natural como essa seria impossível, gente, aos olhos do homem. Mas o Senhor pode fazer. Ele dá uma paz que excede todo o nosso entendimento. Amém? E eles são uma família que é prova viva disso, né? Eu creio que o Senhor está levantando essa casa. Amém? Para fazer muitas coisas para Ele. Amém? E é muito especial ouvir esse testemunho e ver o que Deus tem feito. Amém? Podemos agradecer ao Senhor por isso? Nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Amém. A Duda é uma querida, preciosa, amada, uma jovem. Quantos anos você tem, Duda? 17 anos. E ela tem torcida também, gente. E ela vai falar um pouquinho aquilo que Deus fez com ela nesse final de semana. Vai esperar um pouquinho, ela tá um pouquinho nervosa, mas ela vai falar daqui a pouco, tá bom? Então eu vou chamar aqui a Eli e o Cris. Uma salva de palmas. Esse casal lindo, precioso e amado. Estão com a gente aqui desde a época que a gente limpava o chão, né? Eles contaram, gente, aquele tapetinho que estava lá no retiro era o nosso palco aqui, né? Eles vão contar um pouquinho, falar um pouquinho daquilo que o Senhor fez com eles. Bom dia, igreja. Faz algum tempo que eu estou nesse caminhar com Deus, né? E a minha irmã sempre falava do encontro com Deus. Ah, tu tem que provar esse encontro, você tem que estar nesse encontro. E aí houve a oportunidade. E aí a gente foi, se jogou, né? Na sexta-feira eu trabalho até às 5 horas, eu saí 2 horas para me preparar para o encontro. Porque eu queria muito estar de frente com Jesus. Queria muito estar naquela presença, naquele mover ali. Aí eu me arrumei toda, fui para lá, fui para o salão, cheguei lá e me debulhei. Era muito choro, a Ju, né? A gente compartilhou muito. E aí eu disse, meu Deus, e agora, né? O que vai ser de mim? Gente, no segundo dia eu disse, nem vou me maquiar. Porque é uma transformação em cima da outra, é um mover incrível. Quem nunca participou, eu convido a participar. Teve muitas ministrações, uma delas que me chamou muita atenção, várias me chamaram, vários testemunhos, mas o perdão, o nascer de novo, né? Uma nova vida com Deus. Eu quero escrever uma nova história da minha vida. A partir de hoje eu sou uma nova Eli. Né? Muitas coisas vão mudar, muitos perdão vai ser liberado, né? Muitas coisas. Mãe, você não é humilde, né? Mãe, você é orgulhosa,
Muda isso, mãe. Né? E eu quero dizer que eu vou mudar, filho. Né? Para quem não conhece, eu sou mãe do João Vitor. Uma das minhas obras de arte. Tem uma norinha linda, maravilhosa. Né? E é isso. Eu acho que todo mundo deve passar por essa oportunidade. Né? Ter esse encontro com Deus marcou muito a minha vida. É se rasgar na presença, se jogar, chorar e fazer um novo acontecer. Né? Ser uma nova criatura. Amém. Bom dia, igreja. Paulinha, lembra que eu falei para ti? E eu ia estar aqui em cima. E logo, logo. Gente, eu queria falar de uma visão que eu tive acho que era um ano atrás, quando a gente estava começando aqui a construir a igreja, montando a igreja, e muitos lives foram feitos aqui, né? Até a pastora falou do tapetinho preto que eu lembrei que estava lá no retiro, né? Com as cadeirinhas ali de plástico, né? E um dia que teve a live, a gente teve um momento de oração, né, muito forte. E eu tive uma visão de um ônibus entrando aqui dentro da igreja. E esse ônibus estava cheio. Eu vi as pessoas todas saindo dentro desse ônibus. Mas eu não sabia que eu ia estar dentro desse ônibus. Que eu estava indo para um retiro onde Deus me transformou. E estou aqui hoje pela honra e glória de Deus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia, uma nova história. Vamos cantar novamente? Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Denis e Andréia, amados. Gente, o testemunho deles é muito lindo, a maneira como eles chegaram entre nós, né? É tão especial, como Deus atraiu a Andréia para cá. Foi o Espírito Santo, né? E ela, não sei se ela quer compartilhar um pouquinho, talvez, de como foi esse. Eu vou contar rapidinho, então. Melhor. Ela estava muito insatisfeita com a vida espiritual dela. Ela estava num momento insatisfeita, né? Ela conhecia a palavra, mas era uma coisa assim meio lá, meio cá, né, Deia? E aí, então, um dia ela passou aqui na frente, ela passava andando de bicicleta e ela viu a placa da igreja e ela sentiu algo, ela falou, tem algo ali pra mim. E aí ela procurou no Instagram, encontrou o perfil da igreja, pesquisou os horários, pesquisou os lives, e aí ela veio um dia assim, com o cachorro. Você veio com o cachorro? Em frente. Passou em frente, e aí ela participou do culto, é isso. Aí na outra semana ela veio no culto. Aí ela chegou em casa, Denis, ela disse que não queria falar muito pra ele, porque ela não queria influenciá-lo. Mas ao mesmo tempo ela estava assim muito, Denis, eu acho que eu achei, mas olha, eu não quero te influenciar. Vamos comigo. Vamos comigo. E aí então o Denis veio junto com a Deia. E aí Deus foi fazendo coisas lindas. E eu quero pedir pro Miguel. O Miguel tá lá na salinha, né? E cadê o Léo?
O Léo, levanta, Léo. O Léo é o filho da Deia e do Denis, um querido. E ele tem sido acrescentado também a essa grande família. Amém? A gente está muito feliz porque o Léo está aqui também com a gente. E essa família é uma família muito especial. E eles vão contar um pouquinho do que Deus fez com eles nesse final de semana. Não, tem um cachorro. Como que é o nome do cachorro? É o Pingo, é o quinto elemento, tá, gente? Ele vai vir nos visitar, pastor. Vou trazer ele qualquer hora dessa. É amigo do Toby. Coxinha, teu coxinha. Amados, bom dia, então. Chegamos há pouco do retiro e, assim, foi uma coisa maravilhosa. Sobrenatural, que eu jamais esperava passar, né? Tinha uma expectativa muito grande, né? E buscava essa presença maior com o Senhor, mas confesso que foi surpreendente. É um local de adoração, de cura, da presença do Senhor constante. E como a pastora falou, há alguns meses eu venho cada vez mais me dedicando à obra, buscando o Senhor. E lá nós tivemos várias ministrações, e umas foi com o pastor Adivaldo, onde ele falou sobre nova vida. E ao final da sua pregação, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo estava ao meu lado, pastor. Ele me usou, ele estava em mim, eu tenho certeza que fui batizado por ele. Ele existe, e eu tenho fé nisso. Que evento maravilhoso, eu acho que cada um de vocês deveriam passar, deveriam presenciar. Agradeço aos meus líderes, Ana Paula e o Edu, o Paulo e a Aninha, e a Aline, que ao longo desses meses vem nos mostrando a presença do Senhor, vem nos incentivando, vem fazendo com que o Senhor esteja presente cada vez mais na nossa vida. Obrigado. Amém. Bom, sou muito de falar, né? Fica aqui me dando apoio, pastor. Então, gente, primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que eu louvo a Deus pela vida de todos os que estavam lá, né? Todos que estavam participando, ajudando, como eles foram usados por Deus, né? Para estar cuidando da gente, falando aqui por todos, né? Eu tenho certeza que todos têm realmente uma nova história. E começa por eles, né? Por aquela recepção, pelo local, por tudo, né? Mas é isso, o Espírito Santo realmente tocou em várias ministrações, mas eu acho que a do perdão realmente mexeu com muita gente, né? Às vezes a gente acha que perdoou, que foi perdoada, e sempre fica alguma poeirinha ali embaixo do tapete, né? E ali, com aquela ministração, eu tive o poder de me libertar. Amém. E ser curada por isso também. Amém. É isso. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe essa família querida. Amém? Queridos, os que testemunharam, se quiserem se sentar, vamos lá. A Moni vai junto com a Duda, né? Vai lá, amor. Então, eu brinco com a Duda, né? Que Deus não me deu uma filha natural ruiva, mas me deu uma filha do coração, uma filha espiritual ruiva. E a Duda é assim, é muito especial aquilo que Deus tem feito, né, Duda? E a Duda vai contar um pouquinho da história dela. Final de semana, foi um momento muito único em que eu nunca tinha sentido o que eu senti. Foi algo muito incrível, pois eu me senti tocada pelo Espírito Santo. Eu tinha aceitado Ele como Salvador da minha vida, mas eu nunca tinha sentido aquele sentimento de ontem. Senti Ele me abraçando e me acolhendo, e a palavra do perdão, ela foi muito forte, pois eu me sentia presa àquilo, presa a mágoas e a pessoas, presa a mágoas e a pessoas que
machucaram, que me feriram e que realmente eu não tinha dado perdão a elas. E algo também foi que eu não tinha me perdoado. E fora que o Espírito Santo foi muito maravilhoso, pois eu não acreditava, mas ele me batizou. Ele conseguiu me batizar e eu não esperava isso para ontem. Eu pensei que ia ser mais para frente, né? Mas ele veio e me pegou desprevenido. Isso é muito lindo, assim, ver o que Deus tem feito na vida. É muito lindo a gente ver o que Deus tem feito na vida da Duda, porque a gente brinca, né, Duda, que é como se fosse uma tampinha ali que estivesse prendendo, né? E foi ela liberar o perdão e as coisas aconteceram, ela foi batizada no Espírito Santo, começou a falar em línguas, né, Duda? E foi, assim, incrível aquilo que Deus fez, né, Duda? Nós louvamos a Deus pelo que Ele fez, amém? Glória a Deus pela vida da Duda. Gente, eu quero fazer uma coisa agora, antes da gente terminar com os próximos testemunhos. Eu quero pedir para o staff ficar de pé. Todo mundo que participou do staff. Gente, uma salva de palmas para essa galera. Incansáveis. Incansáveis. Aleluia. A gente louva a Deus pela vida de cada um. Gente, que corre, né? Que corre. Mas Jesus foi bom com a gente, amém? Só para o Paulo merece umas 50 vezes mais. O Paulo, então, meu Deus do céu, umas 1000. Gente, a gente louva a Deus pela vida deles, né? Muito obrigada. A gente quer agradecer, eu, pastor Edivaldo, queremos agradecer a vida de vocês pela dedicação, pelo empenho. E foi isso que a Deia falou, né? Cada detalhe a gente sabe que marca. Por isso que a gente diz assim, pessoal, vem no ônibus, não deixa de vir no ônibus, né? Como é que é? Não vai no banheiro, não levanta para perder, não perde a pregação não, gente. É tudo especial, cada momento é especial. Amém? Vou pedir para o Igor compartilhar. Ele tem algo também a compartilhar. Vem mais para frente. Ó, nós estamos aqui com a mãe do Igor, a Flaviane, a avó do Igor. E o Igor vai falar algumas coisas que ele provou nesses dias, né? Bem, eu estava perdido. Eu já tinha me batizado, mas eu me perdi em algum momento. Eu simplesmente fui. Nessa última semana, eu sinto que Jesus tem me buscado cada vez mais. Cada vez mais. E mesmo eu estando na igreja, mesmo eu estando aqui, eu não estava conseguindo sentir. Eu estava morto. O tempo que eu fiquei perdido me machucou demais. Antes morto, agora vivo. Vem cá, mamãe. Mamãe, vem cá. Vem cá, mamãe. Vem cá. Sobe aqui.
Gente, essa família amada, que eu amo tanto, né? Eu tenho o privilégio de conhecer a Flávia, dela ser minha amiga, da gente, né, assim, um dia, assim, despretensiosamente, eu caí lá naquele salão e fui lá, e comecei a ir no salão da Flávia. E nós fomos ficando amigas, e eu não fui falando, né, Flávia? Eu não comecei falando, né? Eu já senti que eu não podia falar muito ali. Aí eu só ia pegando, gente, ó, vai lá, Daiane, vai lá, fulana, né? E a gente foi cercando, e orando por ela, e declarando, e aí a gente foi cada vez mais, né? O Senhor me aproximando dela. E eu sabia que Deus tinha algo para essa casa, para essa família. A gente tem a Duda, a gente tem o Juliano que não está aqui, que está trabalhando, e Jesus também está fazendo na vida dele, né? Ele só não está aqui, não foi no retiro porque ele tem uma questão de trabalho, ele está morando em Gramado agora. Mas Jesus está alcançando, né? Essa casa e esses amados. Eu amo tanto, né, Flávia? Eu te amo tanto, você sabe, né? E eu persisto, né? Porque Jesus persiste. Então a gente vai continuar persistindo. E eu creio, né, que Deus já tem feito coisas tão lindas na vida da Flávia. E o Igor tá aqui, é um resultado também disso, né? Então a gente só pode agradecer a Jesus. Amém? Agradece a Jesus mais uma vez pelo que Ele faz. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. E por último, o nosso Afonso, o nosso amado Afonso. Afonso, né, querido, Deus ligou nossos corações desde a Itália, essa família amada, Catarina, Jorge estão aqui, Carol, que não está aqui, mas que também é ligada a nós, né? E a Larissa, que eu ainda não conheço pessoalmente, né? O seu esposo, também o Matia, marido da Carol, a Jéssica, que está chegando aqui agora. Cadê a Jéssica? Ali a Jéssica, linda. E o Afonso vai repartir um pouquinho daquilo que Jesus fez na vida dele. Bom, para quem não me conhece, eu sou Afonso, eu tenho 18 anos. Eu sou jovem, né? 18 anos de igreja. E para compartilhar um pouco sobre o retiro, eu queria dizer que esse retiro, Deus me desafiou nesse retiro. Houve ali um momento de desafio que eu realmente me senti confrontado. E Deus falou muito para mim sobre a questão do perdão. Eu fui muito ferido nas igrejas que eu frequentei. Eu fui ferido na questão familiar também, nos amigos. Eu sofri bullying na escola. E isso desencadeou uma série de confusões na minha cabeça. Coisas como ansiedade, coisas de depressão. E tudo isso vira aquele caldo, né? E Deus sempre falava para mim uma única frase. Calma que eu vou continuar. Não te conforma. Eu falo, mas Deus, tem tanta coisa que eu não concordo na igreja, pai. Assim, como é que tu me coloca para te amar se tem tanta coisa que eu não concordo contigo? E ele falava, não te conforma com isso. E eu, mas não me conformar com o quê, né? Não vou me conformar, tudo bem, mas não vou me conformar com o quê? E naquele momento de perdão, eu não lembrava de nada, mas Deus me mostrava as coisas que faltava eu liberar perdão, sabe? E ele me mostrou tantas coisas que ele fala, olha, isso aqui está faltando, você perdoa isso? E eu, pai, eu perdoo, eu não tenho mais nada com isso.
Então larga. Não tem mais nada, então larga. E depois eu trouxe meus pais, pro meu pai, né? Meu pai do céu falou: pai, eu tô começando um casamento agora e é uma responsabilidade muito grande. E olha pra mim, cara. Como é que eu vou ser líder de uma família se eu não tô nem me resolvendo sozinho? E ele fala: filho, mas tu não vai resolver nada sozinho. E muitas pessoas foram usadas ao meu redor. Muitas pessoas, os líderes principalmente, chegaram para mim e perguntavam: tá tudo bem contigo? Quer conversar? E eu falava: tá tudo bem, ué. Mas Deus falava tipo: olha, não sei se tá tudo bem, não. E uma pessoa que foi muito usada no momento de desafio foi o próprio Igor. Ele teve um momento que ele sentou comigo, ele: cara, eu vou quebrar meu sigilo meu voto de silêncio aqui e vou te perguntar o que está acontecendo. E acho que ele nunca viu isso, mas houve um momento que eu expus todas as minhas feridas que eu tinha para ele. E ele não se dispôs a solucionar essas feridas, ele se dispôs só a escutar. E eu acho que era isso que eu precisava. Obrigado, Igor. Só para finalizar, o Jô, ele foi uma pessoa que foi usada no meu coração. Ele veio com as mãos de pai e mostrava que eu vou estar sendo preparado a partir de agora, em nome de Jesus. Obrigado, Jô. Glória a Deus. É um novo capítulo. Amém? Amém. O nosso lema é: depois desse retiro, um novo capítulo será escrito na sua vida. Amém? Nós estamos muito felizes. Isso é só uma parte daquilo que Deus fez. E nós nos alegramos muito. Amém? Meu Deus. Tantas coisas que o Senhor tem repartido ao nosso coração nessa manhã. Já é suficiente, não é verdade? Aquilo que Deus traz para nós. O Senhor, Ele fala da sua palavra como um alimento que vem para nós, um alimento que sempre é fresco. Quando vem da parte do Senhor é sempre fresco. É por isso que a gente recebe. É por isso que aquilo nos alimenta, por isso que aquilo faz sentido para nós. Quando é o alimento que ele estava lá guardado, armazenado, e talvez convenientemente ele é retirado e entregue, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? A gente sabe o que é um alimento fresco, a gente sabe o que é do Senhor, aquilo que é vivo, aquilo que se manifesta. Por isso que a Bíblia mesmo fala que a palavra do Senhor ela é viva. Amém? E é isso que está acontecendo conosco nessa manhã. O Senhor tem coisas novas sempre para nós. Amém? E nós, ouvindo esses testemunhos, precisamos estar e ficar encorajados. Amém? Para sempre receber algo novo, porque Deus tem algo novo para nós. Talvez faz tempo que você não recebe na tua vida algo novo, mas o Senhor tem esta porção nova. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de coisas velhas, a começar pelos potinhos. As coisas velhas lá em casa vão, de repente, aparecendo no lixo. Elas ficam lá por 2, 3 dias. Se ninguém fala nada, elas vão embora, né? Um potinho está muito velho, um prato que está trincado, né? Quem aqui tem um prato trincado, lascado, que joga fora? Não? Você não joga fora. Joga fora, Jô. Trincou, joga fora. Não é um prato de ouro, é claro. Estamos falando de um prato, entendeu? Um copo, o copo está lá trincado. Quem guarda um copo trincado? Um copo, uma xícara, um prato. Não, quem guarda uma coisa que está ainda, né? Ainda dá para colocar um leite ali. Eu sou daqueles que vai jogando fora. Não faço muito sucesso em casa, confesso. Tudo o que some, a culpa é de quem? Some alguma coisa, cadê? Antes de procurar na outra gaveta, já acha. Olha a injustiça. A gente precisa colocar nesse retiro uma palavra sobre injustiça. Eu iria lá, meu Deus, né?
Eu iria lá na frente, no apelo, né? A hora que a pessoa falasse, eu queria falar sobre injustiça, sou eu. Mas, na verdade, Deus, Ele tem, então, algo sempre novo para nós, né? Tem algo fresco. As coisas velhas, a Bíblia fala que elas precisam ficar para trás. E a gente já passou por tantas coisas nas nossas vidas, e eu sei que isso aqui é para todo mundo. Amém? E a gente aprendeu isso lá, ouvindo as experiências de cada um também. Existiram alguns momentos que a gente conversou com cada um, e jovens, né, adolescentes também, já passaram por muitas situações. Aqueles como o Jô, por exemplo, que já viveu muito, né? Quase 50 anos. Claro, claro que tem muita história, muitas coisas, mas a gente vai tendo muitas coisas que são velhas, que a gente precisa aprender a estar colocando diante do Senhor. Mas elas também não são tão fáceis assim, né? Muitas da gente lidar, a gente não conseguia simplesmente pegar como um potinho e jogar no lixo, né? E se a esposa não descobrir, deu tudo certo. Se ela descobrir, tá, você traz um potinho novo, fala que custou barato, e daí tá tudo certo. O Senhor, Ele traz na sua palavra vários textos que falam sobre isso. É claro, né, o primeiro que me chama a atenção é sobre os odres. O vinho novo que precisa ser colocado em um recipiente novo, um odre velho, a Bíblia fala que não consegue reter aquilo que Deus tem quando é novo para nós. E Deus está fazendo uma coisa nova, amém? E eu arrisco a dizer que não é apenas ou somente na vida desses queridos que estiveram ali no encontro. Deus, neste lugar, a começar de nós, a começar daqueles que Deus tem convidado para estar juntos nesse corpo. Deus tem falado isso há tanto tempo, de formas diferentes, mas Ele gostaria, e eu creio que Ele agora está fazendo. Ele está fazendo uma coisa nova entre nós. Ele está fazendo uma coisa nova dentro do nosso coração. Amém? Uma coisa que a gente sempre buscou do Senhor. Uma coisa simples. Amém? Uma coisa pura, uma coisa simples, como a presença do Senhor é. É por isso que nós estamos sendo tão trabalhados. Ou melhor dizendo, é por isso que nós estamos sendo refeitos por Deus. Porque às vezes a gente busca simplesmente um renovo. Mas não é um simples renovo que é suficiente para nós. Porque um renovo também, ele fica velho. Ele se desgasta com a próxima situação difícil que a gente passa. Mas Deus tem uma proposta nova para nós, de nós sermos refeitos. Não é quando é algo falso, mas é o recipiente que, de tão desgastado, ele não aguenta ou não aguentaria mais aquele processo que nós falamos na semana passada. Ele se romperia, ele não conseguiria reter aquilo que Deus tem trazido para nós. Amém? Nós precisamos ser refeitos. Refeitos. Não se coloca remendo novo em tecido velho. O tecido, as tramas, as linhas compondo a história do tecido. E uma vez eu aprendi algo que eu achei tão lindo, né? Porque quando a gente tem a palavra tecido e pega um tecido de pertinho, a gente vê ali aquelas tramas do tecido, a gente vê aquelas linhas. E essa palavra tecido, ela é a mesma palavra no original, a mesma raiz para a palavra texto. Então, é como que o texto da nossa vida, né, a nossa história, aquilo que está sendo contado de nós, ele fosse também dessa forma tão hábil, sendo feita pelo Senhor, pelas suas mãos. A nossa história é um tecido. Olha que lindo isso, né? A tua história, a tua vida, o texto ali da tua vida, o que você contou aqui à frente, que vai ficar registrado para sempre. Amém? Muitos de nós aqui temos experiências com o Senhor que elas nunca mais foram apagadas da nossa vida. Elas continuam, fazem parte do texto da nossa vida. Essas histórias que a gente vai vivendo com o Senhor, quando são novas, elas vão compondo esse novo tecido, né? Que vai nos vestindo, que em alguns momentos vai nos cobrindo, que vai mostrando, na verdade, quem agora a gente vai
com a ajuda do Senhor, sendo assim refeito. É claro que o problema é que nós temos um desafio, né? Que o velho, muitas vezes, a gente tem um certo apego. Coisas velhas que nós não jogamos fora, muitas vezes vai deixando então a nossa casa. Mas é hora de nós desocuparmos as nossas antigas prateleiras. Amém? Para nós recebermos aquilo que é novo da parte do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 20 diz assim: eu ofereço a vocês uma nova maneira de viver. Amém? João capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler uma parte, é uma história longa, mas como meu compromisso com vocês é 15 minutos, eu não vou ler inteiro. João capítulo 2, o texto todo é do versículo 1 ao versículo 10. Começa assim: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Versículo 2: e foi também convidado Jesus. Guarda isso no teu coração. E foi também para esse casamento, para essa festa, convidado Jesus. E os seus discípulos para esse mesmo lugar. Jesus e os seus discípulos para essa festa. Versículo 3: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Versículo 6: estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Versículo 8: e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom até quando já tem bebido bastante, então traz o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Eu paro por aqui nessa história. O texto fala, e é o que eu queria destacar com vocês nessa manhã, de um convidado particular que foi chamado para um casamento, para uma festa. Um convite destinado especialmente para Jesus. E essa, para mim, é uma das verdades mais fortes dessa história. Porque talvez não precisaria ser descrito assim, esse texto, que Jesus também havia sido convidado. Ele poderia entrar ali como parte daquela família que havia sido convidada, porque a gente percebe que foi convidada Maria, a sua família, mas destaca que Jesus e os seus discípulos, eles também foram convidados para aquela festa. Eu me lembro quando eu morava em Londrina e tinha 16 anos. Memória em preto e branco. Eu tinha um amigo, esse amigo a gente fazia todas as coisas juntos, tal, e a gente era bonzinho naquela época, a gente não aprontava muito. E eu ia, em algumas vezes, no final de semana, numa igreja que chamava Sagrados Corações, uma igreja católica pertinho da minha casa. E eu confesso que eu não ia tanto, né? Mas eu ia. E um dia a gente estava conversando e falou: vamos na reunião ali na igreja, vamos na missa, só que vamos no sábado à noite. Só que a gente, como não frequentava muito, a gente não sabia que não tinha missa sábado à noite. E a gente chega lá, estava maior movimento, a hora que a gente entra era um casamento. Casamento, todo mundo vestido, mas já que a gente estava lá, né? É um casamento, então tá tudo certo. A hora que acaba o casamento, o que aquela igreja, como ela funcionava para o casamento? A reunião, a igreja era em cima e tinha uma escada que você descia e ia lá para a garagem ali onde era feita a festa. E como a gente estava no casamento, que para nós era a missa, a hora que todo mundo saiu, a gente saiu junto. E o pessoal foi para a festa, né? E a gente ficou lá, meu Deus do céu, né? Descobri uma mina de ouro, né? E a gente ficou lá umas 2 horas naquela festa. O Jesus, né? No outro sábado estava nós lá de novo na missa. Eu e esse meu amigo. E a gente começou a frequentar os casamentos daquela igreja, que a gente sabia que era 7 horas da noite. É verdade, gente. É vergonha, né?
Mas eu e esse meu amigo Gildo, a gente chegava lá, arrumadinho, né? Arrumadinho, ia para o casamento, e daí a hora que descia todo mundo, ia lá para festa. E assim foi muito tempo, né? Nosso programa de sábado à noite era casamento. Até um dia, que a hora que a gente desceu ali, a gente viu que todo mundo foi cumprimentar os noivos, mas a gente nem sabia quem era direito, a gente foi direto e sentou numa mesa. E adolescente, né, 16 anos, tal, o que a gente fez? A gente escolheu o melhor lugar, tal, todo mundo na fila, a gente falou, vamos sentar aqui, né? E sentou eu e o Gildo numa mesa para 12 pessoas. E daí o que acontece? O povo foi cumprimentando todo mundo, e chegando, e sentando nas mesas, e tudo certo, mas o povo, todo mundo olhando para nós, né? E de repente, aquele salão cheio, as mesas cheias, e a nossa única mesa, com 12 lugares, só nós dois lá, né? No meio do salão, né? Todo mundo olhando para nós, é bico. Certeza que é bico, né? Até que uma pessoa deu um cutucão na gente, ó, tá, você conhece o noivo, né? Ah, nem lembro quem te respondeu, mas foi uma vergonha, né? E a gente parou de ir nos casamentos ali, né? Ficou com medo de ser marcado como bico oficial de Londrina. Mas quando eu estava lendo essa história, lembrando dessa vergonha que eu passei, eu vejo que aqui tem um detalhe tão importante para nós, é que Jesus, ele nunca vai ser bico na nossa festa. Amém? Ele nunca vai ser um convidado que ele foi e arrumou um jeito de entrar ali naquela festa, naquela família. E aqui esse texto ele é tão forte porque ele vai comparando um casamento. E esse casamento, ao mesmo tempo, ele é uma festa. E se a gente for ler ali, bem devagar esse texto, em alguns momentos o Senhor ele vai mostrar essa festa, esse casamento, como a nossa vida. Porque acontece uma situação que é inusitada, que acaba o vinho no meio da festa. E o vinho acabou, e aquele problema. Claro que a Bíblia fala, em outros textos, que o vinho representa a alegria. Então pensa, uma festa, um casamento, uma vida que acabou a alegria. Mas como Jesus, ele não entrou naquele lugar de oferecido, de bico, ele havia sido convidado para aquela festa, para aquele casamento, para aquela vida toda. Ele resolveu um problema quando aconteceu, porque ele estava lá. Amém? Jesus, ele pode lidar com as nossas situações, amém? Como ele lidou com todas as situações nossas aqui durante esse final de semana. Ele quer lidar com todas as tuas situações. Alguns momentos, é claro que vai ou pode faltar alegria, faltar algo na nossa vida, faltar algo na nossa festa, acabar algo que para nós era precioso, era importante na nossa festa. Mas quando nós, antes, fizemos um convite para Ele estar conosco, não existe nada que Ele não possa nos ajudar a lidar. Amém? Da forma que Ele sempre faz, com carinho, com milagre, com ajuda. E eu não sei se quando você pensa hoje na tua festa, que talvez está nos primeiros dias, as festas aqui elas iam longe, né? Dizem aqueles bastante estudiosos da palavra que essas festas elas chegavam até 7 dias, uma festa como essa de casamento. E haja vinho, né? Haja alegria. Agora quando nós olhamos para uma vida toda, pelas fases, estações da nossa vida, quando a gente pensa nos desafios, nas dificuldades que a gente, claro, vai enfrentar com a nossa profissão, com a nossa própria vida, até mesmo com as nossas limitações naturais, as coisas que acontecem, as coisas que são inesperadas. Existe um tempo considerável, e seria ingenuidade nossa, nós acharmos que toda a nossa festa vai ser a alegria, que a gente vai ter a provisão, e a gente conseguiu calcular tudo, e que não chegou ninguém a mais nessa festa para poder usar daquela provisão que a gente tinha. Coisas vão acontecendo na nossa vida. Mas o que eu entendo da parte do Senhor para nós hoje, é um convite que nós devemos fazer, todos nós, para Jesus. Ele vir na nossa festa. Amém? Na nossa vida.
E eu sei que você sabe se você já convidou ele ou não para fazer parte da tua mesa, para estar sentado junto com você.